A tuberculose latente é uma forma, digamos assim, né, que não é doença, né, de contato com a doença. Então, num local de alta prevalência como o Brasil, onde nós temos aproximadamente 73 mil casos novos a cada ano, nós sabemos historicamente que a população brasileira é estimado e que 1/3 da nossa população seja infectada pelo bacilo da tuberculose. Infectado não quer dizer doente, infectado quer dizer que por alguma razão teve contato com a doença, ou na família, ou no trabalho, ou no transporte coletivo, não importa. Existem situações de que nós chamamos de risco relativo. Então, existem pessoas que, portadoras de uma infecção latente por tuberculose, têm um risco relativo, isto é, uma probabilidade de desenvolver doença ativa. E dentre essas, é uma das razões pelas quais nós nos manifestamos e elaboramos, participamos da elaboração da nota técnica que foi enviada à Conitec para incorporação ao SUS, dos testes ditos IGRA, que são os testes que medem a liberação de interferon gama pela pessoa, né? O interferon gama é aquele que mostra se a pessoa teve ou não teve, em que quantidade, contato com a tuberculose e, portanto, se ela é portadora ou não de infecção latente. O teste IGRA que foi aprovado, que é aquele que existe no Brasil, disponível, é o QuantiFERON Gold, existe mais de um, existe um outro que se chama ELISpot, mas o que nós temos no Brasil é o QuantiFERON Gold, que é aquele feito pelos laboratórios, hoje ainda oferecidos apenas na rede privada e na rede pública apenas naqueles locais que desenvolvem pesquisa clínica. A tuberculose latente, ela hoje é considerada universalmente a grande chave para o controle da transmissão da doença. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos impedir que a pessoa infectada fique doente. Então, a melhor maneira de fazer com que isso não ocorra é tratar a infecção latente. E por isso foi feito um grande investimento nos ensaios clínicos que testaram probabilidades outras, além da isoniazida 300 miligramas por dia, que já é algo há bastante tempo conhecido, inclusive no Brasil, nós já fazemos isso há muito tempo, para aquelas pessoas que até então testassem positivas nos testes ditos tuberculínicos, aquele teste que se faz no braço esquerdo, né, convencionalmente, o teste chamado inoculação da proteína tuberculínica, que vai fazer uma reação cutânea de hipersensibilidade retardada, então é aplicado, é lido após 72 horas, isso se chama uma reação tuberculínica positiva, ela é considerada quando esse resultado é acima de 5 milímetros na medição local. O teste tuberculínico ele tem vantagens e desvantagens, né? Ele é relativamente barato, mas ele exige 2 idas da pessoa, porque tem que ir para aplicar e voltar 72 horas depois, e ele, sobretudo, sofre muita ação no Brasil, no caso, em primeiro lugar, da vacina BCG, porque nós temos uma cobertura de população pela vacina BCG enorme, então ele sofre alteração pela BCG, o ponto de corte de interpretação é diferente, então é 5 milímetros e 10 milímetros ou mais naquela pessoa vacinada com BCG, e nós temos uma população vacinada praticamente em 100%, todo mundo que nasceu de 1976 para cá é vacinado, e os testes IGRAs, ao contrário, como eles medem, é um outro princípio, né? Eles têm uma especificidade muito alta e uma sensibilidade também muito alta. Então, eles são capazes de detectar, salvo em situações muito excepcionais. Então, ao contrário dos testes tuberculínicos, que sofrem ação não só da vacina BCG, mas, por exemplo, os pacientes que tomam corticoide por muito tempo, os pacientes que têm imunodepressão, como, por exemplo, as pessoas vivendo com HIV, os pacientes em quimioterapia para câncer, as gestantes não reagem ao PPD, tudo isso pode gerar um resultado falso negativo. Os testes IGRA não têm nenhuma dessas inconveniências. E hoje eles estão validados para crianças, inclusive, acima de 2 anos de idade, o que é uma coisa recente e foi uma grande conquista.
qual é o nosso grande desafio hoje, que é universalmente aceito, como eu disse? Né? Tratar a infecção latente, detectar a infecção precocemente e tratá-la. Para isso, vários esquemas foram desenvolvidos e hoje nós estamos também num momento importante no Brasil com a aprovação da rifampicina. A rifampicina é um derivado da rifampicina, que tem uma meia-vida muito mais longa do que ela e que vai permitir tratamento da infecção latente, quer detectada por PPD, quer pelos testes IGRA, e eu estou dando todas essas explicações para chegar no fulcro de por que essa aprovação é importante para nós, tem que entender o contexto, aonde será, em que momento e para que pessoa foi aprovado o teste IGRA, porque ele não foi aprovado para utilização à larga no SUS. Ele foi aprovado para algumas situações particulares que eu vou descrever. Então, hoje, o grande desafio é tratar essas pessoas precocemente e detectar a infecção latente. Existe um grupo de pessoas que se tornou um grande risco, cada vez maior, de desenvolver tuberculose ativa sendo portadora de infecção latente, que são aquelas pessoas que vão usar um grupo enorme de medicamentos que se chamam os imunobiológicos. Então, pessoas portadoras de doenças ditas imunomediadas, de diversas especialidades, então na gastroenterologia a doença de Crohn, a enterocolite ulcerativa, na reumatologia a artrite reumatoide, espondiloartrite, artrite reumatoide juvenil, na dermatologia a psoríase, a artrite psoriásica, todas essas doenças são chamadas doenças imunomediadas. E essas doenças que são candidatas ao uso de medicamentos imunobiológicos, sobretudo os inibidores de TNF-alfa, o TNF-alfa é a substância que protege a pessoa portadora de infecção latente, porque ela é essa proteína, digamos assim, que sustenta o granuloma, que é a estrutura cicatricial gerada pelo contato com o bacilo da tuberculose. Então, um inibidor do TNF-alfa, ele vai atuar destruindo o granuloma, impedindo a formação celular que compõe o granuloma. Então, isso torna o paciente que já é infectado, que tem lá a sua cicatrizinha no pulmão, ele vai desenvolver tuberculose. As tuberculoses são gravíssimas nesses pacientes, são tuberculoses muitas vezes extrapulmonares, graves, com formas de difícil tratamento. Nós temos uma quantidade de casos enorme no nosso serviço. Então, havia uma necessidade grande de ter um teste que detectasse precocemente toda aquela pessoa candidata ao uso de imunobiológico, qualquer que seja ele. Então, foi digamos assim, o racional que nos levou a submeter à Anvisa um pedido de aprovação, porque esses testes ainda são caros na rede privada, um teste que hoje custa R$500, R$600, o que é muito difícil para ser pedido em muitos pacientes que nós atendemos no SUS. Não está disponível, é um teste difícil, inclusive, de ser feito, tem que ser feito em locais de referência, pelas questões mesmo de manejo do próprio teste, que exige laboratório de boa qualidade. Então, digamos assim, esse foi o racional que gerou a nota técnica que levou à submissão desse dossiê. Ele foi aprovado pela Anvisa, ele já está aprovado há muito tempo, dado que está disponível na rede privada do Brasil há vários anos, e ele finalmente agora foi colocado em consulta pública e aprovado para utilização no SUS. Então, a prioridade dos testes IGRA é para pacientes candidatos a transplante de órgão, pacientes candidatos ao uso de imunobiológico, que pertençam a essas categorias às quais eu me referi, das 3 especialidades, né? Gastroenterologia, reumatologia e dermatologia, que é para as quais estão aprovados os biológicos. Isso não se aplica muito, é preciso lembrar, né, sobretudo na nossa especialidade, para pacientes, por exemplo, portadores de asma grave, porque os biológicos que são usados, eles são inibidores de outras interleucinas que não têm nada a ver com a tuberculose, e nem aqueles que são usados, por exemplo, para tratamento de câncer, né? Hoje existe um número enorme usado na oncologia, mas esses também não estão relacionados a nem redução de TNF-alfa, nem
modificação da imunidade celular, levando a um eventual maior risco de desenvolver tuberculose, doença, sendo portador de forma latente de doença.